Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nossos queridos internautas, nossos queridos ouvintes. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, hoje tem bola rolando pela Copa do Brasil com 2 jogos, mas você vai escolher. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui, Ceará e Palmeiras. Por aqui não, né? Porque o jogo não vai ser aqui. Exatamente, vai ser em São Paulo, Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará. Esse jogo no Allianz Parque, em São Paulo. O Ceará que já jogou em São Paulo, já jogou no Allianz Parque esse ano, quando enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Allianz Parque é a casa do Palmeiras, tá? Esse jogo tá previsto para começar agora às 7h30 da noite. É o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo aqui na Arena Castelão, o Ceará perdeu por 1-0, gol de cabeça do Gustavo Gomes, gol ainda no primeiro tempo, gol que deu a vitória ao time do Palmeiras. A situação é a seguinte: o Ceará hoje precisa vencer o Palmeiras fora de casa por pelo menos 2 gols de diferença. Para quê? Difícil a situação. Exatamente, porque a gente sabe que o Palmeiras é um dos melhores times do país e atual líder do Campeonato Brasileiro, né? Por mais que não seja a mesma competição, mas a força continua a mesma, é o mesmo time e que vai com força máxima, né? Daqui a pouco a gente vai até trazer a escalação. E se o Ceará perder, o Ceará, o Tá estado fora. do Ceará não tem mais nenhum representante na Copa do Brasil? Não. Hoje, né? Pode acontecer da gente não ter mais representante na Copa do Brasil. Porque com a eliminação do Fortaleza ontem para o Retrô, hoje o Ceará enfrenta o Palmeiras fora de casa, né? Precisando reverter essa desvantagem, né? Do primeiro jogo. E o Maracanã também chega para enfrentar o Internacional com essa mesma desvantagem, né? Também na mesma situação. Com uma diferença, o Maracanã é o mandante, né? Abre aspas. Mandante. Daqui a pouquinho daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. Mas enfim, voltando para esse jogo do Ceará. O Ceará precisa vencer por 2 gols de diferença no mínimo para avançar de fase. Em caso de empate, Palmeiras está classificado. E se o Ceará vencer por 1 gol de diferença, aí essa partida vai para os pênaltis, né? A decisão da vaga vai para os pênaltis. Então o Ceará precisa, no mínimo, aí vencer essa partida, mas é muito complicado porque o Palmeiras vem numa crescente muito grande, né? É o líder do Campeonato Brasileiro isolado, né? O time do Abel Ferreira. E por mais que enfrente o Ceará também vindo em uma boa fase, porque o Ceará hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, e tá fazendo uma campanha surpreendente, mas o time do Palmeiras é mais forte de fato e vai com força máxima. E aí, é claro, quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, vai poder ver a arte das escalações. Mas quem tá no rádio... Escalação oficial ou oficial, provável? Porque como o jogo é 7h30 da noite, já saiu a escalação oficial. Porque os clubes têm a obrigação de liberar faltando 1 hora, no mínimo, né? 1 hora pra começar a partida, né? Então já tá com a escalação oficial e a gente vai trazer aqui, tá? O Palmeiras, ele vai com força máxima, como eu disse, vai com o Everton no gol, o lateral direito é o Giai, a zaga Bruno Fux e Gustavo Gomes, com o Piquerez na lateral esquerda, os 2 volantes são Moreno e Lucas Evangelista, com o Felipe Anderson no meio de campo. O ataque, Estevão, Maurício e Vitor Roque. Então o Palmeiras vai com força máxima para essa partida. O time do Ceará também vai com força máxima para esse jogo. É a escalação que a gente já conhece, que é Fernando Miguel no gol. Na lateral direita, uma mudança. Fabiano sai entre o Rafael Ramos, a dupla de zaga Marlon com o William Machado, e o lateral esquerdo é o Matheus Bahia. Os 2 volantes são Fernando Sobral e Dieguinho, com Lucas Mugni no meio de campo. Galeano na ponta direita, Pedro Henrique na ponta esquerda e Pedro Raul, que era dúvida para essa partida, mas vai pro jogo, né? Ele que sentiu ali uma lesão na partida, no duelo contra o Sport no final de semana, inclusive foi substituído, mas ele tá confirmado, é o titular, o camisa 9, para essa partida de logo mais. Partida importantíssima pro time do Ceará, porque a gente traz novamente essa informação aqui de que quem avançar ganha 3,6 milhões de reais, só por avançar nessa fase. Fora o dinheiro que já recebeu da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável financeiramente para os clubes. Certo, minha amiga Ruth?
Agora vamos falar do próximo jogo? Quem é o próximo jogo? Vamos falar sobre Maracanã Internacional, que a gente já começou a dar um spoiler. Exatamente, Maracanã Internacional. Esse jogo tá previsto para começar agora, 7 horas da noite. A bola rola sob comando do Maracanã, mas a bola rola no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Agora, eu quero que os nossos ouvintes saibam pela sua boca por que o Maracanã... Porque, olha aí, por que o Maracanã tá mandando esse jogo no Orlando Scarpelli? Ele vendeu o mando de campo por 300 mil, uma bagatela. Muito bem. Olha aí, tá vendo, Thiago? Aí, tá vendo aí? Eu presto atenção no Sport 7, Vitor Nogueira. Rutinha tá avançando aí, viu aí? Presta atenção, viu? Olha, daqui a pouco ela tá... comandando o Sport 7, Vitor Nogueira. Você pensa que é só o Thiago que tá aqui com os planos dele? Meu Deus! Então, exatamente, você está corretíssima. Por isso mesmo, o Maracanã aceitou uma proposta de cerca de 300 mil reais, vendeu o mando de campo, né? Por uma razão muito justa, acreditava que no jogo no PV não iria colocar tanto público e acabou vendendo. E o Internacional também bancou a viagem do Maracanã, a estadia do Maracanã. Vai receber, né, ali o jogo. Exatamente, ainda vai receber uma os parte ingressos, da renda, né? do jogo do Orlando Scarpelli. Porque lá acredita-se que tem um público melhor por conta dos muitos gaúchos que devem ir para essa partida, né, para apoiar o Internacional. Mas vai ser um jogo que não é campo neutro, vai ser um jogo que o Internacional de fato deve ter uma pressão a seu favor, digamos assim, certo? Como eu disse, como a gente trouxe, deu aquele spoilerzinho, o Maracanã tá na mesma situação do Ceará, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar de fase. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, aí vamos para os pênaltis. Se empatar, a vaga é do Internacional, porque o Internacional venceu o primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul, venceu por 1-0. Nós temos também as escalações de Maracanã e Internacional, as escalações já oficiais também. O Maracanã, nosso querido Maracanã, vai com Rair no gol, Rafael Mandacaru, lateral direito, Edmar e Jairo são os 2 zagueiros, com Leandro Cerqueira na lateral esquerda, os 2 volantes, Rogério e o Wilker, e o Michel Pires também faz ali o terceiro volante, o trio de volância no meio de campo, com Patuta na meia de criação. No ataque, Davi Torres e Adailton Bravo. Já o Internacional vai com Antony no gol, a Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Vitor Gabriel, com Bernabé na lateral esquerda. Os 2 volantes são Fernando e Bruno Henrique, com Alan Patrick no meio de campo. O ataque, Gustavo Prado, Wesley e Ricardo Matias, o camisa 9 do time do Internacional. Destaque aí para o Alan Patrick, é o principal jogador do Internacional, inclusive, né? É um dos nomes que saíram posteriormente na lista de pré-convocados do Carlo Ancelotti, né? E que também foi protagonista no jogo anterior porque perdeu o pênalti para o Internacional. O goleiro Raí acabou defendendo essa cobrança. Então, olho nessa partida também. E assim, é complicado, mas a gente aqui torce para que os nossos clubes cearenses consigam de fato uma classificação, principalmente depois da decepção que foi a partida de ontem entre Fortaleza e Retrô, que a gente esperava, tinha quase certeza que o Fortaleza avançaria de fase, mas não avançou. E assim, é bom a gente destacar que é por isso que o futebol é apaixonante, porque por isso que o esporte é apaixonante, porque muitas vezes acontecem surpresas, né? Coisas que a gente daria como certo, não dão e, enfim, faz parte do esporte, a derrota faz parte do esporte. É verdade, Vitor. E se perder, tem outras competições aí, né? Focar, trabalhar bastante para que a gente consiga ter uma representação cada vez melhor. Exatamente, até porque o Maracanã disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, é um clube que tá ali na briga pelo acesso para a Série C, e a gente também torce por esse acesso, porque quando o time sobe pelo menos para a Série C, aí são no mínimo aí 2 anos de Campeonato Brasileiro garantidos, de calendário estendido até o final do ano, né? Então, a gente também tá nessa torcida aí pelo time do Maracanã, certo? E só para finalizar rapidamente, olha, o Fortaleza, junto com outras 19 equipes do futebol brasileiro, lançaram um manifesto afirmando que não vão participar da eleição de domingo da CBF para escolha, né? Para aclamação do Samir Chaldi. Qual o motivo?
eles não concordam com a forma como está sendo escolhido o novo presidente, né? Eles, inclusive no mesmo manifesto, disseram que a partir de segunda-feira já estão dispostos a conversar com o novo presidente da CBF, mas que pelo fato de não concordar com a forma como está sendo escolhido o novo presidente, eles preferem não participar do pleito. Efetivamente, faz alguma diferença? Não, porque como ele já tem o apoio da maioria, né, das federações, que tem o peso maior na votação, então a presença ou não dos clubes não vai fazer diferença nenhuma. Só pra gente destacar aqui, né, assinaram essa nota, esse manifesto, além do Fortaleza, o América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Botafogo de São Paulo, a Chapecoense, o Corinthians, o Coritiba, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Flamengo, o Fluminense, o Goiás, o Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Esses clubes assinaram esse manifesto dizendo que não vão participar dessa eleição. É mais uma polêmica em meio a esse processo político e eleitoral na Confederação Brasileira de Futebol, mas nós vamos torcer que a partir de segunda-feira que vem a gente já tenha pelo menos um ambiente aí mais tranquilo para que a gente consiga enxergar um novo momento no nosso futebol brasileiro, também sob o comando do Carlo Ancelotti. Vamos torcer por esse bom momento, exatamente, né, Vitor? Porque o histórico não é legal. Não mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã.